Certa vez, não faz muito tempo, eu estava em um lugar público e um grupo de senhorinhas e senhores estavam se confraternizando. O assunto era sobre as viagens que cada um deles fez pelo exterior, o quanto a Europa é maravilhosa, o quanto estavam maravilhados com seus netos travessos e gulosos que só queriam saber de videogame, de internet. E, em algum momento, um deles desviou o assunto para a situação brasileira, o problema político, o governo do PT. Logo, algumas daquelas senhorinhas bem maquiadas, de fala compassada e português quase perfeito, ressaltava o quanto o comunismo era ruim, o quanto esse tal de Bolsa Família ajudava parasitas que somente faziam filhos vir ao mundo, porque teriam direito a tal benefício, que presidiários tinham mais direitos que um cidadão comum, o quanto o governo ajudava o parasitismo ao custo dos cidadãos que pagavam impostos. Imediatamente foram feitas as comparações entre os protestos pelo impeachment e contra o impeachment. O povo que defendia o impeachment era um povo bonito, informado, educado, enquanto que aqueles que eram contra o impeachment era feio, vândalo, vagabundo. O PT havia acabado com o Brasil, aqueles comunistas, uma quadrilha, bandidos de verdade. E diziam aquelas pessoas, somente o expurgo dessas pessoas do PT do poder salvaria o país. Depois disso, enquanto o governo estava mudando, uma das primeiras atitudes da mídia foi enaltecer a bela, recatada e do lar, bisneta, esposa do atual presidente da República, Michel Temer. Essa mesma mídia ressaltava que o grande problema do país é que ele foi muito bonzinho, fez gastos que não devia, deu benefícios que não podia dar e convenceu boa parte da população, inclusive essa classe média alta, que tirar direitos sociais era a melhor coisa a fazer e que os empresários já pagaram demais o pato. Paralelamente a tudo isso, lembro de fatos que aconteceram. Uma criança que teve seu tratamento recusado porque seus pais pertenciam a um partido político que a médica não gostava, mesmo que a Constituição proíba explicitamente todo e qualquer ato discriminatório. O Conselho Regional de Medicina disse que a médica estava certa, ela podia chutar a Constituição. E sim, muita gente apoiou a atitude da médica. Ser petista era o maior dos crimes. Guido Mantega foi achincalhado publicamente em um restaurante, foi retirado do hospital enquanto acompanhava sua mulher com câncer para ser preso por um crime pelo qual inclusive já foi absolvido. O ódio dominava as redes sociais, e isso tudo me lembrava o maior de todos os sapos barbudos, Karl Marx, e sua ideia fixa de lutas de classes. Sim, eu vejo muito ódio destilado nas redes sociais, e sei que ele não tem um só lado. Não é só uma direita mesquinha e medonha que defende que homossexuais não devem ter direitos, que pessoas de cor escura são sempre suspeitas de alguma coisa. Uma manchete internacional só merece destaque quando um delito mata, por exemplo, 10, 20, 30, 40 pessoas num país desenvolvido, mesmo que chacinas que envolvam milhares de pessoas estejam ocorrendo em outros países africanos. Essas últimas não merecem destaque. Povo feio. Mas existe problema numa dita esquerda desunida, hipócrita e que comete delitos semelhantes. Parte dessa chamada esquerda apoiou a mudança de governo, apoiou medidas contra o Brasil, como essa PEC que irá privilegiar dinheiro para banqueiros, não importando o quanto melhore a economia. E é essa mesma pseudo-esquerda que se converteu àquilo que é mais desumano, o interesse individual, o benefício direto em detrimento do bem coletivo. A senhora Marisa é um exemplo do que digo. Longe de querer deificar sua memória, sei que sua memória e familiares
têm alguns direitos e devem estar protegidos de vilipêndios. Algumas pessoas se acharam no direito de divulgar seus exames e outras pessoas se acharam no direito de dizer como seria a melhor forma de matá-la, de ela abraçar o capeta. Tudo isso seria passível de indignação, mas tem um agravante. Foi feito por médicos que juraram defender a vida. Olha, eu não sou o ser humano mais puro que existe. Aliás, até acho que algumas vezes temos defendido muito mimimi. Afinal de contas, não fomos nós que até algum tempo atrás dissemos que éramos Charlie? Eu nunca fui Charlie, porque sempre achei que o que aquele pessoal fazia era de tremendo mau gosto. Mas até no mau gosto é preciso ser bom observador. Quando o mau gosto é indistinto, como era o sensacionalista, que atacava a todos com seu humor ácido, excelente, mas imagina o que pode se transformar o sensacionalista na mão da Veja, que o adquiriu. Estou pré-julgando? Sim, estou. Gostaria de ter que pedir desculpas depois. Claro que sim, mas não acredito na Veja. O que quero dizer é que quando uma mídia compra uma ideia e prega a intolerância, ela é partícipe disso tudo. Hipocritamente, essa mesma mídia vem se fingir de puritana quando violências acontecem, condenando tais violências. Repito, essa violência foi estimulada. O ódio e a fome geraram grandes revoluções, como a da França e da Rússia. É a ditadura e o medo que impedem as grandes revoluções, como na Coreia do Norte. Foi o grande salto adiante e a revolução cultural, tudo na China, que proporcionaram massacres de milhões de pessoas, a maioria delas de fome. E para evitar a revolta dos empobrecidos e famintos, somente muita repressão, autoritarismo e violência. E para evitar a revolta dos empobrecidos e famintos no Brasil, somente com muita repressão, autoritarismo e violência. Marisa tinha um coágulo no cérebro. Com base nas informações que eu tenho, não posso afirmar que o linchamento moral que ela e seu marido e sua família sofreram foi o único ou principal motivo de sua morte. Mas é preciso ressaltar que a permissão que foi dada ao juiz Moro para violentar todas as normas vigentes para torná-lo o grande justiceiro do Brasil é uma aberração que precisa ser corrigida. Aliás, suspeitemos da transparência do Supremo Tribunal Federal. O uso do algoritmo que dava a certeza de que Fachin seria o novo relator num pretenso sorteio já tornaria ilegítimo, a partir de suas primeiras decisões, toda a Operação Lava Jato. Com isso, descobrimos como tenta-se dar um ar de legalidade às escolhas eletrônicas dos tribunais, onde determinados resultados já são previsíveis. Fachin mudou de turma. E por que mudou de turma? Porque tinha poucos processos e num sorteio eletrônico era praticamente certa a sua escolha, pelo algoritmo do STF. Mas eventos como esse sempre nos levam a refletir o que disse um determinado político sobre um grande acordo nacional que envolveria o Supremo. Na desorientação espacial que matou Eduardo, que matou o Teori, e que possa matar ou não com a manipulação do que os pilotos enxergam como dado correto ou não, outras pessoas interessantes ou não, temos o caminho de novas verdades ou não. O braço direito de Teori, que abandonou tudo ou não, com medo de morrer ou não, é o fruto da nossa consciência brasileira. E a luta de classes que pensávamos sepultada com o fim do Muro de Berlim, ou não, nunca esteve tão viva e tão atuante. Ou não?